E a gente fala sobre um assunto muito grave, muito sério. Violência obstétrica. Para que você tenha uma ideia, de acordo com a Fiocruz, 45% das gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde entre 2011 e 2012 sofreram algum tipo de violência obstétrica. É algo impressionante. Um desses casos ocorreu com uma dona de casa, município de Japaratuba. O que houve? O parto aconteceu há 6 meses e até hoje ela experimenta sequelas. Ela sente as consequências. Ela e o marido decidiram acionar a justiça. E esses abusos sofridos por mulheres, quando vão procurar por serviços de saúde, esses abusos precisam ter um fim. Balança aí. Maiara descobriu a gravidez aos 8 meses de gestação. Foi uma surpresa, mas o que ela não imaginava era que o parto seria doloroso. O parto normal e sem nenhuma humanização. Não tinha bolsa estourada, não tinha perda de líquido, nada. E desse cabelo que ele viu da criança, ele me levou para uma sala onde atende Covid e outros casos mais, sabe? E eu fiquei lá 1 hora de relógio dentro dessa sala. As enfermeiras botou essas partes do braço, né, em cima da barriga, para a criança descer. E nada da criança nascer, nada, já tinha estourado a bolsa. Eu interrompi o parto por 3 vezes também, porque eu não estava aguentando, porque era uma coisa nova, que eu nunca tinha tentado, né? E aí aquele desespero, aquela tortura toda, a criança nasceu 6h30 da tarde, né? E aí também meu filho nasceu sem reação nenhuma, a reação dele foi 0. Ele passou 1 minuto e 55 para dar o primeiro choro. Limparam meu filho com pano de prato, não tinha o que limpar a gente lá. Minha placenta foi toda esbagaçada. A mulher também relata que teve cortes profundos e nenhuma higiene durante o procedimento. Me limparam com papel toalha, não tinha nada para me limpar, esse tempo todo numa cadeira de plástico, porque ninguém queria ir comigo para Santa Isabel. Peguei ponto do períneo até o ânus, devido a isso, minha irmã. Até hoje você enfrenta as consequências desse parto? Até hoje enfrento, sou uma mulher doente. Se eu fizer qualquer tipo de esforço, se eu for lá em cima, sai sangue ainda. Já tem 6 meses, sabe? De sair tudo, mas ainda sai sangue. O marido de Maiara acompanhou o desespero da esposa na recepção da clínica. Chegou a questionar a forma que o atendimento foi feito pela equipe médica, mas não conseguiu ajuda. Estava lá fora com o guarda municipal. Chegou lá a polícia e não podia fazer parto ali, ninguém interviu, pô. Entendeu? Até uma guarda municipal estava lá, a mulher, ela tentou intervir, ela foi lá dizer que não podia fazer o parto ali, para fechar a clínica, só para atender ela, e disseram que não pode fechar a clínica para atender ela. Então foi de 5h30, cara, até 6h30 eu fui para Santa, tem uma santa ali, eu fui rezar na Santa, estava desesperado, cara. Porque eu achei que minha mulher ia morrer, pô, eu sabia que ela não tinha passagem, pô. Maiara enfrenta as consequências de um parto com indícios de violência. O casal pediu explicações ao município sobre a conduta médica no parto. Até o momento, sem respostas. A saída foi recorrer à justiça. Estamos entrando, pô, né, por danos morais, e eu queria acreditar que o médico também tem que responder ao médico, porque o que ele fez com minha esposa aí é um dano até hoje, cara. A violência obstétrica pode ser enfrentada por mulheres na gestação, parto ou ainda no pós-parto. Os abusos vão desde psicológicos aos físicos e podem deixar traumas para o resto da vida. A violência obstetrícia ela é uma categoria de violência contra a mulher, porque é infligida contra as mulheres, né, durante o trabalho de parto. A violência obstetrícia ela pode acontecer de diversas ordens, como o excesso de medicamento que essa mulher recebe ou a ausência de medicamento durante o trabalho de parto, intervenções excessivas, né, como cortes maiores do que deveriam ter sido, ou mais profundos, ou excesso de mexer, né, na barriga, no ventre dessa mulher, no ato de retirar a criança lá de dentro, causando muitas dores posteriores na sua recuperação. Pode ser também um acolhimento abusivo. Essa mulher ela não recebe a atenção necessária, né, porque ela passa por uma situação muito singular, né, e muito delicada, que pode gerar risco de vida para ela e da criança que está em processo de nascimento. Segundo o levantamento feito pela Fiocruz entre 2011 e 2012, 45% das gestantes brasileiras desta época atendidas pelo SUS sofreram algum tipo de violência obstétrica. Segundo as entidades relacionadas ao tema, o problema sempre aconteceu,
mas raramente foi denunciado. As práticas que envolvem a violência obstétrica, infelizmente, são práticas que foram normalizadas ao longo das décadas. Então, são práticas que, mesmo que as mulheres se sintam violentadas e mesmo que sejam práticas dolorosas, as mulheres vão ter como normal. Isso é o que faz parte de ser mulher, isso é o que faz parte de parir. Infelizmente, essa é a ideia que muitas mulheres e muitos profissionais também têm sobre o processo. Diante de casos de suspeita de violência obstétrica, a recomendação é que a vítima faça denúncias. A primeira coisa e a coisa mais importante é ter acesso ao próprio prontuário. Esse prontuário é do paciente. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que o prontuário ele deve ser escrito de forma legível. O prontuário ele deve ser entregue quando solicitado. É muito importante isso. Não se precisa esperar 15 dias, 20 dias para entregar um prontuário. Então, esse é o primeiro documento que a gestante que sofreu violência precisa ter. E, a partir daí, ela tem várias opções que são importantes que ela faça todas elas em conjunto. Por exemplo, entrar com uma denúncia na ouvidoria do hospital, onde ocorreu a violência. A pessoa pode também fazer uma denúncia no conselho de classe do profissional. A gestante ela pode ir no Ministério Público, a depender do tipo de violência que sofreu, porque a violência pode ser uma lesão gravíssima, por exemplo, quando nós temos um corte que foi mal feito, mal suturado. E buscar também um profissional de direito, uma advogada, para fazer o processo da indenização na seara civil também, que muitas vezes é necessário. Nós temos reportagens muito específicas que merecem essa nossa atenção tão especial. Violência obstétrica. Talvez você nem tenha ouvido falar dessa expressão assim mais técnica, mas é muito importante entender o que é isso e como isso acontece. Apesar do relato da paciente e do marido, mostrados na reportagem, há um outro lado da questão. A Secretaria de Saúde de Japaratuba informou que ela chegou à unidade de urgência em trabalho de parto ativo, com dilatação completa e foi atendida pela equipe plantonista. Esclareceu que o transporte para outra unidade de saúde, naquele momento, era inviável, porque representava risco à saúde da mãe e também do bebê. Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde de Japaratuba, a paciente foi admitida em leito de salão de estabilização, numa sala específica para isso, sala higienizada, onde foi monitorada e foram realizados todos os cuidados essenciais e assistenciais. Após o parto, a mãe e o bebê, estáveis, foram encaminhados para a maternidade Santa Isabel em ambulância municipal, acompanhados por enfermeira plantonista. Mas tem uma coisa muito importante, você tem que saber das duas partes, os dois lados. Mas tem uma coisa importante aqui. A violência obstétrica, ela sim, se caracteriza pelo desrespeito. Ela acontece exatamente pelo desrespeito, pelos abusos, pelos maus tratos durante a gestação, no momento do parto, dessa forma até psicológica, mental ou até física, causa constrangimento, causa perda da autonomia, a capacidade das mulheres de decidirem livremente sobre os seus próprios corpos, a sua própria sexualidade e impacta negativamente na qualidade de vida das mulheres. Por isso é tão importante, por isso tratamos aqui. E tem relação direta, eu falo muito sobre isso aqui, o tratamento desumanizado para as mulheres no parto. Aliás, o tratamento desumanizado em muitas e muitas circunstâncias e situações nos hospitais.